Então, pode colocar aí na tela para mim, por gentileza. Vamos começar, então, com a primeira questão. A didática... Pode. Voltamos, pessoal. Tivemos um problema técnico aqui. Agora nós vamos, então, dar continuidade, ok? Não vou me delongar muito com relação... Desculpe, não vou me delongar muito em relação a isso. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos, ok? O que é importante é que você ficou, aguardou aí, e nós vamos então dar continuidade. Só me dê um feedback, por favor, se você está, se você está me ouvindo, por gentileza. Me passa um feedback se você está me ouvindo, por gentileza. Eu gostaria de saber o feedback de vocês. Ainda temos aí algumas pessoas conosco. Beleza, obrigado, pessoal. Só confirmando, então, que voltamos. Vamos, então, retomar os nossos estudos. Mais uma vez, reiterando para quem está chegando, tivemos um pequeno problema técnico, mas nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, que o que interessa é realmente a resolução de questões, ok? Vamos lá, vamos para a primeira questão. Coloca na tela para mim, por favor. Temos a primeira questão que diz o seguinte. Olha só. A didática, enquanto campo de estudo e prática pedagógica, se caracteriza por um campo de investigação que busca compreender os processos de ensino e aprendizagem e suas múltiplas dimensões, articulando teoria e prática e contribuindo para a formação de professor reflexivo e crítico. Coloca na tela para mim, por gentileza, me coloca na tela aí. Olha só, aspectos importantes. Ela vai trabalhar com a questão do de ensino e aprendizagem, ok? Correto. As múltiplas dimensões do processo de ensino e aprendizagem, ok. Praxis pedagógica ou teoria e prática, perfeito. E a formação do professor reflexivo e crítico. Essa primeira questão está correta. Vamos para a próxima para a gente dar uma observada? Pode deixar aí na tela. Um conjunto de regras e normas. Na verdade, pessoal, quando se fala de conjuntos de regras de normas a serem seguidas em sala de aula, a fim de garantir a disciplina e ordem, a didática não se preocupa com isso, tá? Diretamente. Então, item errado. Uma área do conhecimento que se ocupa exclusivamente de técnicas e dos métodos, a questão técnica e método é importante, sem levar em consideração aspectos sociais. Leva sim, pessoal, aspectos sociais em conta. Item errado. Uma disciplina teórica e abstrata. Não, pessoal, ela é prática. Ela é prática, ok? Então, item errado. Nós temos aí, então, gabarito, letra A. Vamos, então, para a próxima. Pode colocar na tela aí para mim, por favor. A próxima diz o seguinte. Número 2. Sobre a didática e a organização do ensino, assinar a afirmativa incorreta. A didática investiga os fundamentos, condições e modos de realização do ensino? Correto, pessoal. É uma das características da didática. A didática deve converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Correto. Dois aspectos importantes, ok? Dois aspectos aí que se ligam. Correto. A didática deve selecionar conteúdos e métodos em função dos objetivos de ensino, em função dos objetivos, sempre lembrando, pessoal, dos estudantes, ok? Correto também. E letra D, nós temos o seguinte: a didática deve estabelecer vínculos entre o ensino e a aprendizagem, é o objeto de estudo da didática. Correto, pessoal. A didática de forma autônoma em relação à pedagogia generaliza processos e procedimentos obtidos
em investigações em matérias específicas, pessoal, ela, na verdade, se relaciona, ok? Se relaciona de forma interdependente. Então, errado, gabarito, letra E. Questão 3. Vamos para a 3, que diz o seguinte. O conceito de transposição didática é uma tendência na prática do ensino da matemática, cujo objetivo do estudo é a compatibilização de conceitos e teorias, muitas vezes complexas, com especificidade de saberes escolares. Sendo assim, pode-se definir transposição didática, me coloca na tela, por favor. Quando se fala de transposição didática, não é só no campo da matemática, mas é transposição didática no que se refere à questão teórica. O que vem ser a transposição didática? É quando nós facilitamos a vida da pessoa quando ela tem um texto ou um material ou uma atividade que tem uma linguagem ou tem muitos aspectos que são difíceis de entender, que são complicados de entender. A transposição didática é quando nós transformamos tudo isso em uma linguagem muito simples, muito fácil de entender, para que a pessoa, o estudante, ele possa compreender aquele aspecto, aquele problema, aquela matéria, por mais complexa que seja, ok? Então, essa é a finalidade da transposição didática, facilitar a linguagem de qualquer campo do conhecimento, beleza? Então vamos aqui dar uma olhada. Restrição de alguns conteúdos não restringe, pessoal, facilita o conhecimento. E tem errado. Utilização de códigos e nomenclaturas técnicas para facilitar o entendimento. Na verdade, quando você usa nomenclaturas técnicas, você pode, na verdade, e códigos, você pode dificultar. A universalização dos conteúdos matemáticos para todos os níveis de ensino em sua integralidade, para que sejam feitas adequações. Na verdade, cada campo do conhecimento, inclusive a matemática nessa perspectiva, tem a sua especificidade para cada nível de ensino, ok? Então, essa universalização do nível de ensino, você pode, inclusive, empobrecer os conteúdos de qualquer campo do conhecimento, inclusive a matemática. Olha a letra D. A decodificação de uma linguagem, muitas vezes codificada, apresentada em artigos científicos e dissertações, para uma linguagem mais simples, de fácil entendimento do receptor da ideia. Aqui sim significa transposição didática, ok? Pode colocar na tela a próxima. Questão 4. Questão 4 vai dizer o seguinte. Na prática docente, a didática é entendida como uma disciplina que se concentra exclusivamente em teorias educacionais sem relação com a prática? Não, pessoal. É a relação teoria e prática, ok? Item errado. Campo de estudo que busca entender e aplicar métodos de ensino considerando as necessidades dos alunos e os objetivos educativos. Vamos marcar. Vamos para a próxima questão aqui, está certa. Vamos só desconsiderar as próximas. A abordagem que ignora as particularidades do ambiente escolar? Não, deve levar em consideração. Método de ensino que utiliza apenas recursos tecnológicos em salas de aulas? Não, pessoal, devem ser utilizados vários recursos. Conjunto de regras rígidas, na verdade, são flexíveis, em que o professor deve seguir sem questionamento? Não. Na verdade, ele deve sim considerar de forma crítica. Então, nós temos aí gabarito, pode marcar, gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte. Comênios, considerado pai da didática, estabeleceu que o ensino deveria seguir uma ordem natural e progressiva, defendendo a educação universal. John Dewey, por outro lado, via a educação como um processo dinâmico, baseado na experiência e na interação do sujeito com o ambiente. No contexto contemporâneo, qual a abordagem didática seria mais compatível com os princípios defendidos por John Dewey?
E aí você tem, pessoal, a aprendizagem experimental, ok? Você tem o aluno interagindo com o meio e você tem resolução de problemas práticos. São aspectos voltados para este autor, John Dewey. Então, vamos lá. A educação deve ser guiada por memorização? Não, ele não desenvolve a sua prática pedagógica voltada para a memorização, e sim para a experimentação. O ensino deve ser baseado, deve ser organizado em torno de projetos interdisciplinares, até aqui ok, onde o aluno resolve problemas reais e participa passivamente? Não, ativamente. O professor deve se limitar ao papel de transmissor, ele deve ser facilitador. Facilitador, ok? As atividades devem ser fragmentadas? Não, pessoal, não devem ser fragmentadas, elas devem ser articuladas. A abordagem de Dewey se concentra, é centrada no aprendizado experimental, ok? Onde o aluno interage com o meio, perfeito, e resolve problemas práticos, ok. Gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte: no que se refere ao fazer histórico e ao fazer pedagógico, um desafio se destaca dos enfrentados pelos educadores na sala de aula e pode ser lembrado como necessário a formação do professor de história, realizar a transposição didática dos conteúdos e do procedimento histórico. Bittencourt, saber histórico em sala de aula. Sobre transposição didática, novamente, dos conteúdos e procedimentos históricos, assinale VOF. Aqui, mais uma vez, leve em consideração a questão da transposição didática. Transposição didática é a transformação de um saber científico em um saber escolar, verdadeiro, porque você vai fazer aí, você vai traduzir, por assim dizer. A transposição didática do conhecimento histórico permite a realização em sala de aula de alguns procedimentos inerentes à atividade do historiador, pode colocar verdadeiro também. A transposição didática, em linhas gerais, é uma forma de simplificar e reduzir. De simplificar, ok. De reduzir, não, pessoal. Falso, ok? A transposição didática, ao inserir documentos históricos em sala de aula, permite aos estudantes encarar documentos com provas, como provas reais dos fatos acontecidos e estudados. Esse também aqui é falso, porque, na verdade, quando você busca a questão de documentos como provas, eles devem ser utilizados como ferramentas. Ferramentas pedagógicas, ok? E não como provas. Ou seja, as fontes devem ser interpretadas e também devem ser contextualizadas. Contextualizadas. Item falso. Então ficou VVF, F, gabarito, letra A. Questão 7. A didática é considerada um ramo de estudos da pedagogia que investiga a natureza e a finalidade da educação numa sociedade como um todo. Aqui, pessoal, essa afirmação está mais voltada para a filosofia da educação, porque aqui fala da educação na perspectiva social, ok? Estuda a dinâmica das interações sociais, bem como o processo de desenvolvimento humano. Aqui, quando fala do processo do desenvolvimento humano, aqui é mais psicologia da educação e não didática. Letra C. Busca em outras ciências os conhecimentos da contemporaneidade e esclarecem fenômenos
da educação. Aqui, pessoal, quando observa essa questão da contemporaneidade, está mais voltados para a sociologia da educação e não didática. Letra D. Investiga os fundamentos e condições e modos da realização tanto da instrução como do ensino. Agora sim, instrução e ensino, nós estamos falando de didática. Nós estamos falando de didática. Gabarito, letra D. Questão 8. Questão 8 diz o seguinte: a didática refletida na prática docente configura-se na epistemologia da prática profissional, o estudo do conjunto de saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. Tardif. Isto posto, fica patente a pertinência de perscrutar a concepção epistemológica presente na didática a fim de distinguir qual é o conjunto de saberes e crenças mobilizados e admitidos pelos docentes em suas interações humanas. Tal configuração pode revelar a didática como um elo tradutor de posicionamentos teóricos em práticas educacionais. Lucchesi. A didática dos novos tempos reforça a necessidade de se conceber a didática pela integração entre método e sujeito, entre político e técnico, entre humano e instrumental, buscando por uma nova didática, seja nos cursos de formação de professores ou na prática docente nas escolas. André e Cruz, Candal, Pimenta. Considerando os fragmentos de textos, são princípios da prática docente. E aí eu quero lembrar o seguinte: todos dizem respeito a um tipo de didática, princípio moderno de didática. A multidimensionalidade, correto, o processo de formação do desenvolvimento do professor, com múltiplas valências, estruturas e matriz, conhecimento profissional, nomeadamente o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico, ambos constituindo um sistema global, sinérgico, de alguns autores designam de conhecimento pedagógico do conteúdo. A questão da multidimensionalidade diz respeito aos princípios da prática docente. Tá certo, pode marcar aí o primeiro, correto. O segundo é a reflexibilidade. A reflexibilidade está correto. Vamos ver aqui qual é o seu conceito. Ao invés de centrado na simples transmissão de informação e desenvolvimento de rotinas, o processo deverá sempre privilegiar a problematização, ou seja, refletir de diversas formas de técnica de investigação, e a reflexão sobre as próprias crenças, convicções, quer elas sejam de natureza conceitual e quer metodológica. Reafirmando, a segunda está correta. A comunicação também está correta. Eu vou marcar aqui, mas vamos ver o conceito. O diálogo e a cooperação com os outros, ok? Em particular com o professor, é o meio fundamental e privilegiado de promoção do desenvolvimento intelectual e cultural do aluno. A formação de professor, por isso, com seu desenvolvimento profissional, hão de ser eles também fortemente cooperativos e diálogos. Correto, pessoal, a comunicação é correta. A centralidade, eu vou marcar a centralidade aqui, vamos dar uma olhada no aspecto da centralidade. Privilegia o controle e apresentações das informações durante a aula. Esse aspecto não diz respeito a uma didática moderna, mas sim tradicional, liberal, limitando a participação dos alunos e seguindo abordagens educacionais convencionais. Não diz respeito a esse tipo de didática, de acordo com métodos e estruturas mais estabelecidos, muitas vezes caracterizados pelo papel
central do professor na transmissão do conhecimento e uma ênfase na memorização e na repetição. Me coloca na tela aí, pessoal. Olha só, a 4 é liberal, tá certo, pessoal? Não é moderno, não é contemporâneo. É do começo do século lá 16, ok? É quando o Brasil foi colonizado e aí nós tivemos aí a divisão da tendência da pedagogia liberal, depois com a reforma pombalina, etc. Mas a questão da centralidade era mais nesse período. Então, na verdade, a centralidade fica de fora desse tipo de didática moderna, ok? Desse tipo de didática contemporânea. Então, nós temos apenas a 1, a 2 e a 3, ok? A1, A2 e A3, nosso gabarito, então, vai ser letra C. Pode marcar aí, gabarito letra C. Vamos para a próxima. Nós temos aqui a próxima questão que diz o seguinte: a didática desempenha um papel fundamental na prática educativa porque apresenta como elementos primordiais no processo pedagógico escolar, e aí elementos primordiais são elementos fundamentais, ok? Então vamos lá? As políticas públicas municipais, como norteadora da educação de qualidade, nós estamos falando de didática. Nós estamos falando de didática. Apesar de políticas públicas serem importantes, não são elementos primordiais. Esse item está errado. As orientações da gestão escolar sobre as demandas de alunos de cada sala de aula, mais uma vez, pessoal, lembrando que o objeto da didática é o processo de ensino e aprendizagem. A gestão escolar é um elemento administrativo, pedagógico e financeiro, ok? Né? Mas vamos colocar aqui, de acordo com o nosso mnemônico, PAF. Então, observe, não é meramente ou voltado eminentemente para o processo de ensino e aprendizagem. Item errado. Olha a letra C. Instrução, ensino e o conjunto de princípios que orientam o processo de ensinar e de aprender. Aqui sim, diz respeito à didática. Pode marcar aí. Inclusive, esse tipo de esses aspectos aqui são aspectos trazidos por Libânio, ok? Libânio que traz justamente essas expressões. Vamos para a próxima questão. A didática é uma das disciplinas da pedagogia que estuda principalmente, observe ou a questão do principalmente, o processo de ensino, até aqui ok, através de seus componentes, conteúdos escolares e o ensino e a aprendizagem, perfeito, para embasamento do professor numa teoria orientada educacional. Pessoal, todas as vezes que você vê processo de ensino e aprendizagem, você dá uma olhada nas outras para que você possa desqualificar as outras, para que você possa eliminar as outras, mas pode ter certeza, didática e processo de ensino e aprendizagem praticamente há uma conexão indivisível, ok? Só para a gente poder, então, desqualificar as outras. Plano de governo, não. Políticas públicas, diretamente, não. Orientações do Ministério da Cidadania, muito menos. Valores sociais da educação pública, apesar de muito importante, não é diretamente. Didática é processo de ensino e aprendizagem, ok? Tudo que diz respeito a ensino e aprendizagem os seus fenômenos. Então, gabarito, letra A. Vamos para a 11. Pode ir colocar já a 11 para a gente poder fazer o comentário da questão. Vamos lá então. A educação escolar é uma atividade social que, através das instituições próprias, visa a assimilação do conhecimento e das experiências humanas acumuladas no decorrer da história. Nesse contexto, a didática é uma disciplina eminentemente pedagógica. Por quê? Por que ela é eminentemente pedagógica? O objetivo é garantir a quantidade de alunos inscritos na escola,
Aqui não é pedagógico, aqui é administrativo. Então está errado. Reforça a escolha de conteúdos para provas classificatórias. Na verdade, é para um ensino eficaz e significativo. Errado. Resguarda o direito dos alunos e de professores de alimentar-se na escola. Aqui também diz respeito a políticas públicas e a questão administrativa. Provoca reflexões sobre políticas públicas voltadas para a inclusão social. Apesar de ser muito importante, lembremos que nós estamos falando de aspectos que são eminentes. Então, aqui está errado, né, pessoal? Não necessariamente não é o aspecto principal. Assegura o fazer pedagógico na escola na sua dimensão político-social e técnica. Aqui sim, nosso gabarito, letra E. Questão 12. Questão 12 diz o seguinte: constitui objeto de estudos da didática. Eu já vou colocar aqui, ó, processo de ensino e aprendizagem, para você não errar. O objeto de estudos da didática e suas interferências no cenário educacional brasileiro, aponte a alternativa correta. Processo de ensino e aprendizagem. Planejamento de ensino, não. Plano de trabalho docente em específico, não. Em específico, plano de aula, não. Processo de ensino, ok. E sua inevitável relação com a aprendizagem. Pode marcar aí, gabarito, letra D. Próxima questão diz o seguinte: o processo didático efetiva a mediação escolar de objetivos, conteúdos e métodos das matérias de ensino. Em função disso, a didática, levando, pessoal, a mediação escolar de objetivos, conteúdos e métodos, ok? Aí nós vamos trabalhar a função da didática em relação a isso. Descreve e explica nexos, as relações e ligações entre processos de ensino e aprendizagem, correto? Pode marcar. Se opõe a investigar fatores codeterminantes desses processos. Na verdade, pessoal, se dedica a observar os fatores codeterminantes do processo onde está aplicados os objetivos, conteúdos e métodos e o processo de ensino e aprendizagem. Item errado. Indica princípios, condições e meios de direção do ensino, tendo em vista a aprendizagem. Olha só, a questão do ensino e a aprendizagem aparecendo, pode marcar como correto. Então, nós temos 1 e 3. Sendo 1 e 3, gabarito, letra B. Pode marcar aí, gabarito, letra B. Questão 14. A questão 14 diz o seguinte: José Carlos Libânio, não poderíamos falar de didática sem ele, discorre sobre o campo da didática, caracterizando-se enquanto área de estudo e enquanto elemento importante da atuação docente. Considerando características e princípios básicos da didática, assinale a alternativa correta. Então, a questão dos princípios e características e princípios básicos da didática, ok? Então, esses aspectos aí. A importância da didática na formação dos professores e na atuação docente é o direcionamento para estabelecer conexão entre a gestão democrática e processos institucionalizados de avaliação nacionais e estaduais. Quero lembrar a você que a importância da didática está relacionado com o processo de ensino e aprendizagem, ok? Não tem tanto a ver com a questão da gestão democrática. Existem outros elementos aí com a gestão democrática. O objeto de estudo da didática é o contexto histórico? Não. Processo de ensino e aprendizagem. Item errado. Letra C.
Segundo as investigações do ramo da didática, a relação entre ensino e aprendizagem é independente. Na verdade, Libânio vai trazer que é interdependente, ok? Item errado. A relação entre ensino e aprendizagem é recíproca, correto, pois o ensino não existe por si só, mas no processo de ensino e aprendizagem. Agora sim está relacionado com didática de acordo com Libânio, gabarito letra D. Próxima questão. Qual das seguintes práticas não é considerada uma estratégia eficaz na didática nos anos iniciais do ensino fundamental? Utilização de jogos e brincadeiras para ensinar conceitos matemáticos? Certíssimo. Instrução direta e autoritária para garantir a disciplina em sala de aula? Na verdade, deveria ser métodos interativos, inclusivos, centrados no aluno, ok? Centrados no aluno. Todas as vezes que você vê essa questão na instrução direta, da questão dos elementos da didática voltada para o autoritarismo, para uma didática eficaz voltada. Quando você fala de autoridade, não significa autoritarismo. Cuidado com esse aspecto, ok? Então, nosso gabarito aí, letra B. Quando você demonstra autoridade, você demonstra conhecimento, não autoritarismo, beleza? Vamos para a próxima. A letra B está errada. Vamos para a próxima questão que diz o seguinte. A teoria pedagógica tradicional enfatiza o ensino humanístico, de cultura geral, é centrada no professor, autoridade inquestionável, que transmite verdades enciclopédicas, e a relação é hierárquica, o aluno é receptivo, passivo, o método de ensino é processo universal e lógico, segue a organização de etapas, passos formais de Herbar, preparação, apresentação, assimilação, generalização e aplicação. A didática é centrada nos conteúdos e é entendida como um conjunto de regras dissociada do social e do político. A prática é a aplicação da teoria. A didática não tem como ponto de partida os problemas do cotidiano da sala de aula. A disciplina é a forma de garantir a atenção. O silêncio, a ordem e o individualismo. A partir da leitura desse enunciado, marque a única alternativa correta de acordo com a pedagogia tradicional. Tá ok, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. A pedagogia tradicional é centrada... Aliás, a pedagogia tradicional centraliza o ensino no estudante, tornando-o mais crítico. Na verdade, é no professor. Ok? E ele vai tornar o aluno mais passivo. Ok? Item aí é errado de acordo com a pedagogia tradicional. A didática é centrada nos conteúdos e é entendida como um conjunto de regras, dissociada do social e do político. A prática é a aplicação de teoria e predomina a decoreba, gabarito, letra B, característica da pedagogia ou da didática tradicional. Vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte: nas discussões do campo da didática, é notado que há abordagens pedagógicas que reconhecem a importância dos conhecimentos prévios dos estudantes para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem no campo escolar. Outro sim, é reconhecido no campo da didática 3 tipos de conhecimentos prévios. São eles: os conhecimentos prévios é o conhecimento sensorial, cultural e escolar, ok? São esses conhecimentos que são aí chamados conhecimentos prévios, sensorial, cultural e escolar. Vamos para a
questão. Sensorial. Letra A. Concepções espontâneas que se baseiam em informações obtidas por meio de interações com o mundo natural. Além de estar correto aqui a expressão, está correto também a sua, aqui o que diz respeito à sua classificação. Então, primeiro ponto aqui, correto. Cultural, ok. Concepções induzidas relacionadas com crenças partilhadas e pelo grupo social, ok. Tanto a nomenclatura como também o seu conceito está correto. E escolar, correto também. Vamos ver aqui o conceito. Concepções analógicas relacionadas à comparação entre domínios distintos do saber. Também está correto aqui o seu conceito. Logo de cara, pessoal, temos aí gabarito letra A. Próxima questão, vamos lá, vai dizer o seguinte. A didática como ciência da educação, por meio de seus fundamentos teóricos, metodológicos, implica a adoção de práticas pedagógicas. Tais práticas podem possibilitar mudanças contextuais significativas e favoráveis à edificação de uma sociedade democrática, justa, ética, comprometida em garantir a inclusão e a sustentabilidade. Dessa forma, a didática, na perspectiva multireferencial, é uma alternativa na formação docente que, quando se fala na perspectiva multireferencial, são várias referências para a formação docente. Reitera todos os aportes teórico-metodológicos da pedagogia liberal. Na verdade, pessoal, quando nós falamos de perspectiva multireferencial em relação ao aporte liberal, ele não vai reiterar, ele vai questionar, ok? Ele vai questionar, criticar, ele vai denunciar. Ratifica o tratamento tradicional. Na verdade, ele não ratifica, ele não concorda, ele retifica. Retifica, ou seja, ele corrige, item também errado. Traz as referências eruditas como grandes responsáveis pela educação guia à prática pedagógica do professor, pois a contra-hegemonia crítico-reprodutivista prima pela equitativa distribuição de bens culturais. Quando se fala da perspectiva contra-hegemônica e também crítico-reprodutivista, quando nós falamos da questão da perspectiva multireferencial, nós estamos falando de referências multiculturais, nós estamos falando da questão da inclusão e de equidade, ok? Aspectos aí que não estão de acordo com a questão. Letra D. Desloca o professor de uma abordagem do conhecimento na perspectiva tradicional e o impulsiona a trabalhar considerando as dimensões social, política e cultural, antropológica, estética, psíquica, entre outras. Aqui sim, pessoal, a questão multireferencial que eu estava dizendo para vocês. Gabarito letra D. Questão 19. A questão 19 vai dizer o seguinte. Dentro da pedagogia, a didática ocupa lugar de destaque. Compete a ela investigar os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. Instrução e ensino. Em nível prático, cabe à didática numa perspectiva crítica. Didática numa perspectiva crítica. Então vamos juntos? Promover o ideal pedagógico de Comênios. Opa, quando a gente fala de pedagogia crítica, Comênios não entra, porque ele é tradicional. Que guia pelo conceito de ensinar tudo a todos pela experiência. Apesar desse preceito de ensinar tudo a todos pela experiência, nós estamos falando de uma pedagogia ainda tradicional, ok? Nós estamos aqui contrapondo com a didática crítica.
Orientar exclusivamente a elaboração de planos de ensino na perspectiva da tendência pedagógica de Karl Marx. Ele é liberal, pessoal. Ele é liberal, ok? Apesar de ser renovado, ele ainda é liberal, não é crítico. Converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos e os objetivos de ensino, bem como selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos sociopolíticos e pedagógicos com objetivos, bem como selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos. Eu vou marcar esse daqui, vamos para o próximo. Essa questão está correta, a letra C, mas vamos para a próxima. Deter-se na elaboração de técnicas que favoreçam a aprendizagem de conteúdos dispostos em livros didáticos de maneira nenhuma. Pessoal, livro didático é tecnicista e não crítico. Portanto, nosso gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: sobre a disciplina didática, aqui agora a didática como disciplina, julgue as seguintes informações. A didática é o principal ramo de estudos da pedagogia, correto. Ela investiga os fundamentos e condições e modos da realização da instrução e do ensino. Aqui é Libânio falando, corretíssimo. A didática e as metodologias específicas das matérias de ensino formam uma unidade, mantendo entre si relações recíprocas. Sim, na verdade é isso que acontece, inclusive Libânio também traz essa perspectiva. Cabe à didática converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecer vínculos entre ensino e aprendizagem também está correto. Ou seja, 3 questões, os 3 itens estão corretos. Portanto, nosso gabarito, letra D. Só beber uma água aqui rapidinho. 21, vamos para 21. Sobre o conceito de didática, é incorreto afirmar que... Vamos lá, vamos para o incorreto. É um ramo específico da pedagogia? Está correto. Refere-se a processos próprios da construção do conhecimento? Também está correto. Estuda o processo de ensino e aprendizagem, inclusive é o objeto. É um estudo sistemático da educação com foco no professor? Não, pessoal, no estudante, ok? Esse é o que está errado. Está calcada em uma concepção filosófica, então, gabarito letra D, porque a letra E também está correta. Vamos para a próxima questão. 22. Olha só. A didática do professor é uma dimensão essencial do processo educacional, pois impacta a experiência de aprendizado dos alunos. Um professor com uma sólida didática contempla em sua prática, aqui nós estamos falando de uma sólida didática. Qual é a prática deste professor? Utilização exclusiva de provas e exames como principais instrumentos de avaliação? Errado. Por que está errado? Porque devem acontecer com múltiplos instrumentos. E está errado. Comunicação unidirecional, minimizando interações e perguntas dos alunos? Na verdade, o diálogo deve prevalecer. Diálogo deve prevalecer. Item também errado. Padronização da aula expositiva como recurso de efetiva aprendizagem. Na verdade, não é padronização, é ainda mais da aula expositiva. Aqui deve ser diversificação. Diversificação. Item também errado. Aplicação dos diversos tipos de recursos para atender às necessidades e estilos de aprendizagem. Esse sim, nosso gabarito letra D. Próxima questão diz o seguinte: o foco do ensino
é a ampliação da didática, possibilitando o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da cooperação dos alunos. A afirmação acima remete à percepção de. Nós temos aqui multidisciplinaridade, disciplinaridade, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, transversalidade. Todas as vezes que você vê, pessoal, desenvolvimento do pensamento crítico, desenvolvimento da criatividade e desenvolvimento da cooperação entre alunos, você pode marcar sem medo de ser feliz, interdisciplinaridade, ok? Então pode marcar aí, gabarito, letra D. Vamos aqui para o próximo. O próximo diz o seguinte: sobre o objeto de estudos e preocupação da didática. Podemos afirmar como alternativa correta. Pessoal, lembre-se sempre, processo de ensino e aprendizagem, ok? Se preocupa com a avaliação da aprendizagem somente? Não. Do processo de ensino, vou marcar esse daqui, vamos para o próximo. Avaliação institucional não, recursos tecnológicos não, o professor. Então, gabarito, letra B, ok? Vamos para o próximo, 25. 25 diz o seguinte: acerca da didática e dos processos de ensino e aprendizagem, assinale a opção correta. Vamos lá, então. O livro didático é ferramenta fundamental para uma boa aula? Fundamental não, pessoal. É um instrumento, é uma ferramenta, mas não é fundamental, ok? Nós estamos procurando a opção correta. As capacidades cognoscitivas são desenvolvidas pela repetição dos conteúdos. Não, pessoal. A capacidade cognoscitiva é desenvolvida, anote aí, pela interação e construção do conhecimento, ok? O professor deve definir os objetivos de ensino de acordo com sua formação pedagógica? Não, pessoal. De acordo com as necessidades dos estudantes, ok? A didática investiga os fatores políticos e sociais que interferem no processo pedagógico. Vou marcar essa daqui. Vamos eliminar a próxima. A ação didática consiste em unificar a forma de aquisição de conhecimento para todos os alunos. Aqui está falando que a aula deve ser homogênea e, na verdade, ela deve ser heterogênea, ok? Então, nosso gabarito, letra D. Beleza? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: a respeito das tendências pedagógicas, da didática e do processo de ensino e aprendizagem, julgue o item seguinte. A didática, na prática, abarca tudo o que se refere a ensino e aprendizagem. Vamos lá, pessoal, pode colocar aqui em mim. Essa questão é tendenciosa, porque quando você coloca que abarca tudo, você esquece que existem outras dimensões no que se refere a ensino e aprendizagem que devem ser respondidas, por exemplo, pela antropologia, pela sociologia, pela psicologia da aprendizagem, por vários outros aspectos que a didática vai conversar, vai se relacionar, vai buscar nesses conhecimentos. Se você assistiu minha aula sobre didática, você vai perceber que eu falei justamente sobre isso. Ela busca em outros campos, ela dialoga com outros conhecimentos para buscar desses elementos, para buscar desses conhecimentos, elementos para contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Ela não vai dar conta de tudo no que se refere a ensino-aprendizagem, ok? Por isso que é uma questão aqui tendenciosa. Nesse
aspecto, pode marcar aí, então, errado, ok? Pode marcar errado por conta disso. Vamos para a próxima? Próxima questão diz o seguinte. Julgue o item a seguir. Dentro da didática, podemos afirmar que fazem parte de seus elementos essenciais os objetivos, os conteúdos educacionais, os métodos de ensino, as regras de segurança do professor, a alfabetização, a avaliação, o planejamento escolar, a aula como forma de organização do ensino e a relação professor-aluno. Dois elementos aqui, pessoal, vão fazer com que a questão esteja falsa. Quais são os elementos? Quais são os elementos essenciais? Vou apagar aqui para você poder marcar aí. Olha só. Os objetivos e conteúdos educacionais, essencial. Método de ensino, essencial. As regras de segurança do professor, apesar de serem muito importantes, não existe nenhum autor, nenhuma teoria que traga as regras de segurança como elementos essenciais. Então esse daqui é um dos que fica fora. A alfabetização da mesma forma. Apesar de ser uma questão importante, quando a gente fala de didática, eu tenho que trabalhar na didática na educação básica toda. Se eu coloco a alfabetização como um elemento essencial, eu vou tirar o papel da didática, por exemplo, nos anos finais, no ensino médio, por exemplo, em outras fases, em outros níveis da educação. Significando que a alfabetização não é um elemento essencial para a didática como um campo do conhecimento, como atividade eminente para o processo de ensino e aprendizagem. E as outras estão corretas, ok? A avaliação, planejamento escolar, a aula como forma de organização do ensino e a relação professor-aluno. Inclusive, quem traz esses elementos essenciais é José Carlos Libânio, mas ele não vai trazer as regras de segurança e nem a alfabetização, ok? Então pode marcar aí, errado. Maravilha? Vamos para a próxima. Próxima questão diz o seguinte. A didática geral, como ramo da ciência pedagógica, concentra-se na formação do aluno, visando compreender os processos envolvidos na aprendizagem, assim como as interações entre atos de ensinar e aprender. Correto. Pode marcar aí, didática geral, justamente esses elementos. Próxima questão vai dizer o seguinte. Na abordagem tecnicista da educação, a didática, qual? A tecnicista. Considera a realidade dos saberes do estudante? De maneira nenhuma. Trazendo, além do conteúdo, desenvolvimento de uma visão crítica? Ixi, não, de maneira nenhuma. Do meio social? Coloca aqui em mim, por favor. Didática tecnicista. Modelar o aluno, visando o comportamento, aprendizagem como algo externo. Ele vai moldar esse sujeito para o mercado de trabalho, não vai se preocupar com a visão crítica, mas sim passiva desse sujeito. Ele vai ser apenas um executor de algo que já está pronto, já está posto, já está terminado, ele não vai construir nada, ok? Ou seja, tudo ao contrário dessa questão. Portanto, errado. Vamos lá então, próxima questão. A 30 vai dizer o seguinte. Julgue o item subsequente. Os professores devem utilizar a didática como meio para aplicar modelos de abordagens que tolhem o aprendizado dos alunos. Dois pontos aqui errados. A questão de modelos e a questão de tolir a aprendizagem do aluno. Ok? Então pode marcar aí errado também. Beleza? Então vamos lá para a próxima. A próxima diz o seguinte. Olha só. Julgue o item a seguir. O ato de ensinar envolve a adoção de abordagens distintas, dependendo do tipo de conhecimento com o qual se está lidando. Ok, correto. A tarefa de sugerir as
melhores estratégias para tomar um ensino e aprendizagem possíveis, eficazes, eficientes, atribuída à didática. Pode marcar aí. Correto. Vamos para a próxima. A próxima vai falar sobre o seguinte. Julgue o item a seguir. A prática de ensino é responsável por fornecer subsídios teóricos e práticos para o ensino de forma geral, enquanto a didática geral se refere à aplicação desses conhecimentos específicos em situações reais em sala de aula. Vamos lá então, pessoal. Prática de ensino. Anote aí. Aplicação dos conhecimentos teóricos em situações concretas em sala. O que mais? Tem mais. É a execução de métodos e técnicas, vamos colocar M e T, pedagógicas que favorecem a aprendizagem. E didática geral, professor. Didática geral vai ser a disciplina que estuda os fundamentos do processo de ensino e aprendizagem. Vai fornecer subsídios teóricos que embasam a prática pedagógica. Ok? Então pode marcar aí, gabarito errado. Vamos para a próxima questão. Diz o seguinte. Julgue o item que se segue. A didática inovadora, visível nos parâmetros curriculares, para a formação do professor, está baseada em vertentes ligadas à competência pedagógica e à avaliação de resultado, desvinculando-a do amplo contexto social. Na verdade, é vinculando, ok? E não é avaliação de resultado, é avaliação formativa. Gabarito errado. Próxima questão diz o seguinte, julgue o item que se segue. A didática compõe as atividades dos professores para motivar os alunos, a ajudá-los a se engajarem no currículo e torná-lo significativo. Correto. Um dos papéis da didática é justamente esse. Próxima questão diz o seguinte. Julgue o item a seguir. Libânio define a didática como a mediação entre as dimensões teórico-científica e prática docente. A primeira, a teórico-científica, dessas dimensões é a teórico-científica, formada por conhecimentos escritos, produzidos pelos próprios estudantes em sala de aula, a cada encontro. A segunda, técnica prática, que representa o trabalho docente, incluindo a didática, metodologia, pesquisa e outras facetas práticas do trabalho do professor. Se você assiste a minhas aulas, você vai saber que quando eu falo de formação teórico-científico, vou colocar primeiro teórico-científico, você vai observar que é acadêmico, não tem nada a ver com conhecimentos escritos produzidos pelo próprio estudante. É acadêmico, tá certo? É dentro de uma formação pedagógica, vai trabalhar com a questão de orientações das políticas nacionais, ok? Diz respeito à formação do sujeito, a teórico-científica. Quando eu falo da técnico-prático, vamos colocar assim, eu estou falando de questões de metodologia específicas
das matérias, do conhecimento. Você tem, por exemplo, a psicologia da educação, ok? E um dos aspectos é que interessa que o aluno aprenda, 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 ok? Então, errado, ok? Item errado. Vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte: apesar de numerosos estudos sobre a didática e das diversas, vamos julgar, das diversas possibilidades da aplicação em sala de aula, os estudos mais recentes da educação apontam que a didática, pouco ou nada, se relaciona com a aquisição do conhecimento. Já está errado aqui, pessoal. A didática está diretamente relacionada com a aquisição do conhecimento em sala de aula, visto que o desenvolvimento da aprendizagem se dá por meio de processos psíquicos, biológicos, como apontam Sarah Paim. Processo de ensino e aprendizagem. Não precisa dizer mais nada, né, pessoal? Gabarito errado. 37 diz o seguinte: acerca da relação entre didática e a prática histórico-cultural, julgue o item a seguir. A catarse caracteriza-se por um momento em que o conhecimento é reelaborado, ressignificado pelos estudantes, dando-lhe significação social de caráter interventivo, estabelecida por uma didática problematizadora. É justamente isso, pessoal. Aqui está falando sobre o conceito de catarse, e esse é o conceito de catarse na perspectiva da didática problematizadora. Pode marcar gabarito certo. Questão 38. Questão 38 diz o seguinte: acerca da relação entre didática e prática histórico-cultural, julgue o item a seguir. Na perspectiva de uma prática histórico-cultural, a ação didática se expressa por meio da mediação dos conhecimentos entre sujeitos com diferentes experiências. Corretíssimo, pessoal. É isso que a pedagogia ou a prática histórico-cultural vem trazendo como aspecto importante: a mediação, a questão social, a questão do desenvolvimento dialógico, de um mais experiente para com o menos experiente. Aqui também é acerca da didática com a prática histórico-cultural, julgue o item a seguir. Em uma prática histórico-cultural, a educação é vista como um processo de constante apropriação de diferentes dimensões e de experiência social da humanidade. Também está correto. Vamos para a última questão, que diz o seguinte: em relação à didática na formação do professor, julgue o item. Segundo Gasparin, a maior contribuição de Comênio para a educação dos dias de hoje é a ideia de trazer a realidade social para a sala de aula, fazendo uso de meios tecnológicos mais avançados à disposição. Quando eu falo de Comênio, ele vem dizendo que nós devemos utilizar, fazer uso da realidade social no processo educacional e o uso de meios tecnológicos para facilitar a aprendizagem, ok? Então, esse item está correto, pessoal. Pode marcar item correto. Então, pessoal, tivemos aí 40 questões para te ajudar. Espero ter contribuído. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima aula. Tchau, tchau.